E se eu te dissesse que daqui a pouco você pode ter um robô em sua casa que sente saudade de você? Que a Meta, a mesma empresa do WhatsApp e do Instagram, acabou de comprar uma empresa para colocar inteligência artificial dentro de um corpo físico, um robô humanoide que pensa, age e reage ao mundo real. Que a LG e a Nvidia, duas das maiores empresas de tecnologia do planeta, estão negociando uma parceria que pode mudar completamente o jogo da robótica. E que no Japão, robôs já estão pegando as suas malas no aeroporto. E não é ficção científica. Já é uma realidade. Fica aqui até o final porque a última notícia parece ficção científica, mas ela já está acontecendo e pode acontecer na sua próxima viagem. Seja bem-vindo ao canal Fora da Curva e se você é novo por aqui, já deixa de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar mais do mundo de tecnologia. Hoje o episódio está incrível. São 4 notícias que, na minha opinião, precisam estar no seu radar. Então bora começar pela mais inusitada, aquela que quando eu li, eu fiquei parado por alguns segundos sem saber o que pensar. O criador do Roomba, aquele aspirador robô que provavelmente a sua mãe tem em casa, lançou um novo produto e ele não é um aspirador, não é um assistente de voz e não é nada do que você pensaria. Ele é um robô companhia. Isso mesmo, um robô companhia. Ele é chamado de familiar sem nome. E quando eu digo companhia, eu tô falando de companhia de verdade. Ele funciona como um pet. E a proposta é muito simples, direta e, convenhamos, um pouco perturbadora. Ele quer criar um vínculo emocional com você. O robozinho é um híbrido, parte urso, parte coruja, parte cachorro, meio que tudo junto e misturado, com movimentos suaves e orgânicos, pensado para ser fofo sem ser assustador. Ele não fala nenhuma palavra, não tem voz, mas ele demonstra emoções, ele reage quando você chega em casa, ele aprende os seus padrões ao longo do tempo e se você tá triste, ele percebe. Se você não aparece por um tempo, ele muda o comportamento. É como se fosse um pet de verdade, só que com inteligência artificial. E aí que vem um detalhe que eu achei muito interessante, e que mostra como eles pensaram nisso com cuidado. O familiar sem nome usa uma IA local. Isso significa que ele processa tudo dentro dele mesmo, sem mandar dados para a nuvem, sem servidor externo, sem a empresa coletando dados das suas interações emocionais. Isso é privacidade e no contexto de um produto que convive com você no dia a dia, que aprende com você, que observa a sua rotina, faz total diferença. O público-alvo são idosos, pessoas que moram sozinhas, pessoas que sentem solidão e não podem ter um animal de verdade. E aqui eu quero pensar por um segundo e convido você a pensar junto comigo. A gente já delegou tarefas para tecnologia, a gente já delegou entretenimento, a gente já delegou trabalho, mas agora a gente está começando a delegar conexão emocional. E isso é uma linha que, quando cruzada, não tem volta. O que você acha disso? Você teria um robô pet de estimação na sua casa? A Meta quer criar robôs com corpo de verdade. Agora vamos de uma empresa pequena e inovadora para uma das maiores corporações do planeta. A Meta acaba de comprar uma empresa chamada Assured Robotics, especializada em inteligência artificial para robôs humanoides. Vou repetir com calma, porque é extremamente importante. A empresa que é dona do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, do Threads, essa empresa agora está investindo em robótica física, em robôs que andam, que enxergam, que interagem no mundo real. E o que essa empresa que a Meta comprou fazia antes de ser comprada? Ela trabalhava com o que se chama de inteligência física, que é basicamente ensinar máquinas a entender o ambiente humano, prever comportamentos, reagir em tempo real, se adaptar a situações imprevisíveis. Não é um robô que segue uma sequência de comandos pré-programados. É um robô que pensa sobre o que está acontecendo ao redor e decide como agir. Isso é muito diferente de um chatbot. Muito diferente de um assistente de voz. Estamos falando de uma presença física extremamente inteligente. Agora, por que a Meta está fazendo isso? Olha só o contexto geral. A corrida da robótica está esquentando de um jeito que não se via desde a corrida espacial. Tesla tem o Optimus, Boston Dynamics continua avançando, a Figure, Agility, startups de bilhões de dólares surgindo do nada. A Meta precisava entrar ou ficar de fora. E quando empresas do tamanho da Meta entram em uma corrida tecnológica, eles entram com dinheiro, com dados e com infraestrutura que a maioria das startups jamais vão ter. O movimento muda completamente o jogo, não só pelo que a Meta vai construir, mas pelo que essa aquisição sinaliza para o mercado inteiro. A era dos robôs humanoides saiu da fase de laboratório
e já tá virando um negócio extremamente atual. Vamos ficar de olho. E agora uma notícia extremamente relevante e importante. Pessoal, essa notícia aqui chama atenção por uma movimentação silenciosa. Não tem explosão, não tem lançamento chamativo, mas o impacto pode ser enorme. A LG Electronics e a Nvidia estão em negociações avançadas para uma parceria estratégica. O foco, 3 áreas específicas: robótica, data centers de inteligência artificial e mobilidade inteligente. Agora você pode estar pensando, mas uma parceria entre empresas? Normal, mas não, isso aqui é totalmente diferente, pessoal. Deixa eu explicar o porquê. A Nvidia, como você provavelmente já sabe, é a empresa que praticamente controla todo o mercado de chips para inteligência artificial. Os GPUs deles são o coração de praticamente todo o sistema de IA que existe hoje. De ChatGPT a carros autônomos, passando por data centers de todo o planeta, o Jensen Huang construiu uma empresa que, em certos momentos, foi a mais valiosa do mundo. A LG, por outro lado, é uma grande potência de hardware, fabricação em escala, logística global, expertise em displays, eletrodomésticos, componentes físicos. Uma empresa que sabe fazer produto para o grande público. E quando você junta o domínio de software de chip da Nvidia com a capacidade de fabricação e distribuição da LG, você cria uma força que pode entrar em qualquer mercado com uma vantagem competitiva absurda. E chegamos na última notícia, a que eu prometi no início que parecia ficção científica. Robôs humanoides estão carregando bagagens no aeroporto de Tóquio. Não no futuro, não em 2030, mas agora mesmo. O Japão iniciou testes operacionais com robôs humanoides em um dos principais aeroportos de Tóquio, onde eles estão atuando literalmente como carregadores de bagagem, aquelas funções que normalmente são feitas por trabalhadores humanos. E a motivação por trás disso é prático e urgente. O Japão enfrenta uma crise de mão de obra. A população está envelhecendo em um ritmo acelerado e não tem gente o suficiente para preencher vagas em logísticas, serviços pesados e operações de aeroporto. Então a solução foi: coloca um robô. E isso não é um projeto piloto de exibição para visitante tirar foto. É uma operação real que já está em funcionamento. Eles estão testando esses robôs para ver se eles conseguem funcionar no caos do dia a dia, com passageiros, malas de todos os tamanhos, prazos apertados e imprevistos. Agora, ainda tem algumas limitações. Os robôs precisam recarregar a cada poucas horas. Eles não conseguem lidar com todas as situações e ainda são supervisionados por seres humanos. Mas a projeção é que até 2027, se todos os testes continuarem indo bem, robôs humanoides podem se tornar padrão em aeroportos japoneses. E o Japão, historicamente, é um país que, quando adota uma tecnologia, vira referência global. O que começa em Tóquio hoje pode estar em São Paulo, Frankfurt e Dubai daqui a alguns anos. Pensa comigo, você vai viajar, você desembarca, um robô se aproxima educadamente, pega a sua mala com precisão e leva para um local correto. Você nem percebe que não era humano até prestar atenção nos movimentos. Isso não é mais uma ficção, não é mais uma hipótese. É algo que é realidade e já está acontecendo nos dias de hoje. Então, pessoal, fora da curva, o que essas notícias têm em comum? Um robô que quer ser seu amigo, uma Big Tech que quer dar um corpo físico a uma inteligência artificial, duas gigantes se unindo para dominar o mercado de robótica e robôs humanoides que já operam em aeroportos reais. O que elas têm em comum é simples: o mundo físico está sendo colonizado pela inteligência artificial. Durante anos, a IA ficou dentro das telas, no seu celular, no seu computador, no seu streaming, mas agora ela está saindo da tela. Ela quer ocupar o espaço físico real, ela quer interagir com você, trabalhar do seu lado, viver na sua casa. E isso não é uma teoria, não é uma promessa. É uma transição que está acontecendo exatamente agora, semana a semana, notícia a notícia. Você pode ignorar ou você pode ficar de olho, entender o que está vindo e se preparar. É exatamente por isso que esse canal existe, pessoal. Se você chegou até aqui, muito obrigado de verdade, isso significa muito. Nos comentários você me conta qual dessas notícias te surpreendeu mais. Qual você acha que vai ter mais impacto na nossa vida nos próximos anos? Deixa aí de qual cidade você está assistindo e o que você achou dessas notícias. Até o próximo vídeo e é isso aí, pessoal. Fora da curva, até mais.